Imagine um cenário em que um homem, conhecido por seus milagres e ensinamentos de amor, é condenado à morte de maneira brutal. Bem-vindo ao canal Bíblia pela Fé. Hoje, vamos explorar a fascinante e dolorosa história da crucificação de Jesus Cristo. Um evento que não apenas mudou a história do mundo, mas também carrega significados profundos e misteriosos. Você já se perguntou por que Jesus, um homem sem pecado, teve que enfrentar tal destino? Continue conosco enquanto desvendamos essa narrativa poderosa e cheia de lições. Para entender por que Jesus foi crucificado, é essencial voltar ao contexto histórico e religioso da época. O período em que Jesus viveu era marcado pela ocupação romana na Palestina, um tempo de tensões políticas, revoltas e expectativas messiânicas. Muitos judeus acreditavam na vinda de um Messias que libertaria Israel do domínio estrangeiro. Porém, Jesus não se apresentou como um libertador político, mas como um rei espiritual. Ele declarou que seu reino não era deste mundo, desafiando não apenas as autoridades religiosas judaicas, mas também o poder romano. Essa mensagem revolucionária começou a atrair seguidores, mas também despertou a ira dos líderes religiosos. Os líderes religiosos da época, especialmente os fariseus e os saduceus, viam Jesus como uma ameaça ao seu poder. Ele desafiava suas tradições, curava no sábado e denunciava a hipocrisia. Isso o tornou alvo de ódio e inveja. Além disso, suas declarações de ser o Filho de Deus foram consideradas blasfêmia, um crime grave segundo a lei judaica. No entanto, não bastava acusá-lo. Para garantir sua execução, era necessário convencer o poder romano, pois somente os romanos tinham autoridade para aplicar a pena de morte. O papel de Judas Iscariotes é central nesse drama. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, levando os soldados até o jardim do Getsêmani, onde Jesus foi preso. A traição de Judas é um dos atos mais controversos da Bíblia. Ele foi um instrumento do destino ou agiu por livre-arbítrio? Muitos estudiosos refletem sobre a complexidade dessa figura e seu papel no plano divino. O que você acha? Comente abaixo sobre sua visão a respeito de Judas. Um traidor ou um participante necessário no propósito maior de Deus? Após sua prisão, Jesus enfrentou 2 julgamentos, um religioso perante o Sinédrio e outro político, diante de Pôncio Pilatos. No julgamento religioso, foi acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus. Já no julgamento romano, foi acusado de incitar rebelião contra César. Pôncio Pilatos, governador romano, estava diante de uma escolha: libertar um homem que ele considerava inocente ou atender às demandas da multidão enfurecida. Em um gesto simbólico, ele lavou as mãos, tentando se eximir da culpa. Você acredita que Pilatos foi covarde ou apenas um político pragmático? A crucificação era uma punição comum entre os romanos, reservada para os piores criminosos. Ela simbolizava humilhação e servia como aviso para outros. Para Jesus, contudo, a cruz se tornou o símbolo máximo de sacrifício e redenção. Ao carregar sua cruz pelas ruas de Jerusalém, Jesus não apenas enfrentava a dor física, mas também o peso dos pecados de toda a humanidade. Essa caminhada até o Gólgota é um dos momentos mais carregados de significado espiritual na história cristã. No momento de sua morte, vários fenômenos sobrenaturais ocorreram. O céu escureceu, a terra tremeu e o véu do templo foi rasgado. Esses sinais mostravam que algo extraordinário estava acontecendo. Para os cristãos, isso representou o fim da antiga aliança e o início de uma nova era, em que o sacrifício de Jesus reconciliou a humanidade com Deus. Você já imaginou o que seria estar presente nesse momento? Como você reagiria ao presenciar esses sinais? A crucificação de Jesus foi também uma demonstração de amor incomparável. Em suas últimas palavras, ele pediu perdão para aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse gesto ecoa até hoje como um exemplo de compaixão e misericórdia. Sua morte foi um ato de substituição. Ele morreu para que pudéssemos viver. Como esse sacrifício impacta sua vida? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe como essa mensagem ressoa em seu coração. 3 dias depois, a ressurreição de Jesus confirmou o significado de sua crucificação. Ele venceu a morte, provando que era, de fato, o Filho de Deus. Esse evento não apenas transformou os discípulos que antes estavam amedrontados,
mas também lançou as bases para o cristianismo. Sem a cruz, não haveria ressurreição. Sem ressurreição, não haveria esperança de vida eterna. É impossível falar da crucificação sem considerar sua conexão com a vitória final sobre o pecado e a morte. Mas por que Jesus teve que morrer dessa forma? A resposta está no plano de redenção de Deus. Desde o Antigo Testamento, o sacrifício de sangue era necessário para a remissão dos pecados. Jesus, como o Cordeiro de Deus, ofereceu seu sangue de forma perfeita e definitiva. Sua crucificação foi o cumprimento das profecias e o ápice do plano divino para salvar a humanidade. Como você enxerga esse plano? Acha que ele reflete a justiça ou o amor de Deus?